Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, profetas antigos estão sendo cumpridas diante dos nossos olhos no Oriente Médio, e a maioria das pessoas nem sequer percebe que estamos vivendo os últimos capítulos da história humana antes da volta de Cristo. O que você está prestes a descobrir nos próximos minutos pode transformar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos e sobre o destino eterno que nos aguarda. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Irmãos e irmãs, abram suas Bíblias comigo e preparem seus corações, porque hoje vamos mergulhar nas profundezas das Escrituras Sagradas para compreender algo que pode parecer assustador para alguns, mas que representa a esperança mais gloriosa para aqueles que verdadeiramente conhecem a Jesus Cristo. Estamos falando sobre os sinais inequívocos que apontam para a iminência do arrebatamento da Igreja, e como os eventos que vemos desenrolando-se em Israel neste momento são como as últimas peças de um quebra-cabeças profético que vem sendo montado há mais de 2000 anos. Desde outubro de 2023, quando as sirenes começaram a soar em território israelense e o mundo voltou seus olhos para aquela terra que Deus chamou de a menina dos seus olhos em Zacarias capítulo 2 versículo 8, algo profundamente significativo começou a se mover no reino espiritual. Não estamos falando apenas de mais um conflito geopolítico ou de disputas territoriais comuns. Estamos testemunhando o cumprimento literal de profecias que foram escritas há milênios, quando homens santos, movidos pelo Espírito Santo, receberam revelações sobre os últimos dias. O profeta Ezequiel, cerca de 2600 anos atrás, recebeu uma visão extraordinária que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Em Ezequiel capítulo 38 versículos 2 a 6, o Senhor fala sobre Gog da terra de Magog, e descreve uma coalizão de nações que se levantaria contra Israel nos últimos dias. Quando observamos o mapa geopolítico atual, vemos Rússia, Irã, Turquia e outras nações árabes formando exatamente a aliança que Ezequiel profetizou. Não é coincidência, amados. É cumprimento profético em tempo real. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, quando estava no Monte das Oliveiras com seus discípulos, declarou em Mateus capítulo 24 versículo 32 e 33, Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. A figueira, na linguagem profética das Escrituras, sempre representou a nação de Israel. E em 1948, pela primeira vez em quase 2000 anos, Israel voltou a brotar como nação independente. Mas prestem atenção no que Cristo disse, quando virdes todas essas coisas. Ele não estava falando apenas do renascimento de Israel, mas de uma série de sinais que culminariam em todas essas coisas. E uma dessas coisas, talvez a mais significativa de todas, é exatamente o que estamos presenciando agora: Israel cercada por inimigos, sendo atacada de todos os lados, cumprindo perfeitamente a profecia de Zacarias capítulo 12 versículo 2 e 3, onde Deus declara: Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. E acontecerá, naquele dia, que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Vocês conseguem perceber a precisão profética dessas palavras? Jerusalém se tornou exatamente isso, uma pedra pesada que todas as nações do mundo não conseguem carregar em paz. Cada decisão relacionada a Jerusalém causa tremores geopolíticos globais. E agora, com os conflitos se intensificando, vemos literalmente todas as nações da terra se posicionando em relação a Israel, exatamente como a profecia predisse. Mas aqui está o ponto crucial que muitos pastores e líderes cristãos hesitam em abordar com a clareza que merece. Esses eventos não são apenas sinais dos tempos. Eles são o gatilho final que precede o arrebatamento da Igreja. E por que posso afirmar isso com tanta confiança? Porque a própria estrutura profética das Escrituras nos revela essa sequência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses sob inspiração divina, revelou em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2 versículos 6 e 7 sobre aquele que agora resiste e que será tirado do meio. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, habitada pelo Espírito Santo, tem sido o poder restritivo que impede a manifestação plena do mal neste mundo. Mas quando a Igreja for arrebatada, quando formos tirados do meio, então se manifestará o iníquo, o anticristo, e começará a grande tribulação. E observem a conexão divina.
Israel precisa passar pela grande tribulação para se converter completamente ao Messias que rejeitou há 2000 anos. Romanos capítulo 11 versículos 25 e 26 nos ensina que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. A plenitude dos gentios, isso somos nós, a Igreja, precisa ser completada e arrebatada primeiro, antes que Deus volte a tratar diretamente com Israel como nação. Por isso, quando vemos Israel sendo atacada de todos os lados, quando vemos o cumprimento das profecias de Ezequiel sobre a invasão do norte, quando testemunhamos Jerusalém se tornando verdadeiramente um copo de tremor para todas as nações, estamos vendo os últimos ajustes que Deus está fazendo no cenário mundial antes de tirar sua igreja da terra. Mas há algo ainda mais impressionante que preciso compartilhar com vocês. O profeta Daniel recebeu uma revelação sobre 70 semanas determinadas sobre Israel em Daniel capítulo 9 versículos 24 a 27. 69 dessas semanas proféticas já se cumpriram, desde a ordem para reconstruir Jerusalém até a crucificação do Messias. Mas a 70ª semana, os últimos 7 anos da história humana antes do reino milenar, essa semana ainda está por vir. E ela só pode começar depois que a igreja for arrebatada. Vocês percebem a genialidade do plano divino? Enquanto a igreja está na terra, essa última semana de Daniel não pode começar. Mas no momento em que formos arrebatados, o relógio profético de Israel voltará a funcionar. E todos os sinais que vemos hoje, a guerra em Israel, a formação das alianças proféticas, o crescimento do antissemitismo mundial, a apostasia na igreja, são como as contrações que anunciam o nascimento de uma nova era. Jesus nos advertiu em Lucas capítulo 21 versículos 28, Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E em Mateus capítulo 24 versículo 44, ele declarou, Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Irmãos, não estou aqui para marcar datas ou estabelecer cronogramas específicos, porque somente o Pai conhece o dia e a hora, conforme Mateus capítulo 24 versículo 36. Mas estou aqui para despertar a consciência espiritual do povo de Deus para a realidade de que vivemos nos últimos momentos da era da Igreja. Os sinais estão todos convergindo simultaneamente pela primeira vez na história. Considerem os seguintes fatos proféticos que estão se cumprindo agora. Israel existe novamente como nação independente há 75 anos. Jerusalém está de volta ao controle judeu desde 1967. O conhecimento se multiplica exponencialmente, conforme Daniel capítulo 12 versículo 4 profetizou. As comunicações globais permitem que o mundo inteiro veja os eventos acontecerem em tempo real, cumprindo Apocalipse capítulo 11 versículo 9. A apostasia na igreja cresce a cada dia, exatamente como Paulo profetizou em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5. E agora, com Israel sendo atacada de forma coordenada por uma coalizão que corresponde exatamente às profecias de Ezequiel, estamos vendo o cenário final sendo preparado para a manifestação do Anticristo e para o início da grande tribulação. Mas antes disso acontecer, antes que venha a ira do Cordeiro sobre esta terra, a igreja será arrebatada. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, Paulo nos revela, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Mas aqui está a pergunta que deve estar queimando no coração de cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Você está preparado para esse momento? Quando a trombeta soar, quando o Senhor descer do céu, você subirá com ele, ou ficará para enfrentar os horrores da grande tribulação que virá sobre a terra? A Bíblia é cristalina sobre isso. Apenas aqueles que nasceram de novo, que receberam a Jesus Cristo como Salvador pessoal, que foram lavados no sangue do Cordeiro, serão arrebatados. Em João capítulo 3 versículo 3, Jesus declarou, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Os eventos que vemos em Israel não são apenas notícias de jornal. São o cumprimento de profecias milenares que nos alertam sobre a iminência da volta de Cristo. Cada foguete disparado, cada acordo político, cada movimento militar está sendo orquestrado pela soberania de Deus para preparar o cenário final dos tempos. O profeta Abacuque, há 2600 anos, recebeu uma visão sobre os últimos dias e escreveu em Abacuque capítulo 2 versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado,
e se apressa para o fim, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Amados, essa visão não tardará mais. Estamos no tempo determinado. Mas enquanto aguardamos a consumação dessas profecias, temos uma responsabilidade sagrada. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 20, Paulo nos lembra que somos embaixadores em nome de Cristo. Temos a responsabilidade de anunciar a salvação àqueles que ainda não conhecem a Jesus, de alertar sobre a realidade dos últimos tempos, de viver em santidade e vigilância. Os sinais estão todos aí. A figueira brotou suas folhas. Israel está cercada por inimigos. As nações se ajuntam contra Jerusalém. O conhecimento se multiplica. A apostasia avança. A coalizão do norte se forma. Os preparativos para o terceiro templo avançam. A tecnologia para o sistema da marca da besta já existe. Tudo está convergindo para o momento final. Jesus disse em Lucas capítulo 12 versículos 35 e 36, estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. A guerra em Israel que presenciamos hoje não é o fim. É o princípio das dores de parto de uma nova era. É o gatilho final que antecede o arrebatamento da igreja. É o sinal de que nosso Rei Jesus está às portas. A questão não é mais se essas coisas vão acontecer, mas quando. E pelas evidências proféticas que se alinham diante dos nossos olhos, esse quando pode ser muito mais breve do que imaginamos. Por isso, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda é dia, precisamos nos preparar espiritualmente, fortalecer nossa comunhão com Deus, intensificar nossas orações, e viver cada dia como se fosse o último antes do arrebatamento. Porque pode muito bem ser. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a realidade dos tempos em que vivemos, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa verdade com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que se revelam a cada dia. E se você sente em seu coração a gratidão por essa palavra que pode ter transformado sua perspectiva sobre estes últimos dias, e deseja oferecer uma ajuda de fé para que possamos continuar levando esta verdade a mais pessoas, você pode deixar sua contribuição através do Valeu Demais. Mas faça isso apenas se vier do seu coração, como um ato de gratidão e fé, nunca por obrigação. Deus ama quem dá com alegria, e é essa alegria em contribuir para a obra do reino que faz toda a diferença. Que Deus abençoe ricamente sua vida, e que possamos todos estar vigilantes e preparados para o grande dia da nossa redenção que se aproxima. Maranata! O Senhor Jesus vem.